Sejam muito bem-vindas à última live da maratona do mês de março. Tudo bem? Estamos aí no final dessa maratona. Última live, último dia. Depois só em abril. Eu volto só em abril. Quem vem acompanhando, quero agradecer imensamente todo mundo que acompanhou desde o dia 7. Recebemos muitos autores e muitas autoras, fizemos sorteios, demos boas risadas e foi uma delícia essa maratona. E agora a gente vai fechar com chave de ouro. Batendo um papo com o autor nacional Lucas Rosa. Acho que ele até entrou aí já. Lucas, querido, vou mandar o convite para você. Peraí. Só aceitar. Olá, tudo bem? Tudo bem? Alô, oi, Monique. Querido, você tá me vendo, tá me ouvindo bem? Sim, também tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de março. Muitíssimo obrigada, tá? Só um instantinho. Agora sim. Agora sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Maravilha. Lucas, me diz uma coisa, tua primeira live literária? Não, isso aqui... Eu já participei de outras lives, mas em outros canais no YouTube. Mas acho que essa aqui realmente é a minha primeira live literária, sim. As outras foram mais para entrevista. Não falavam sobre outros assuntos, sobre política. Eu participei de uma outra live lá no canal Síntese Brasil, no YouTube, que era um tema mais politizado. Desta vez é minha primeira live literária mesmo. Que maravilha! A dinâmica das plataformas é diferente, né? Parece que o YouTube você consegue fazer pelo computador, no Instagram só pelo celular, o TikTok já tem outro meio, cada plataforma tem um meio aí da gente se comunicar. Mas é bom saber que você já fez live, isso tira um pouco da responsabilidade de te inserir na sua primeira entrevista. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro aqui em Vila da Penha faz uns 9, 10 anos. E eu acabei de entrevistar uma autora que mora na Penha também. Eu acho justo que a gente se encontre para bater um papo, tomar um café. Eu moro na Tijuca, eu não moro tão longe assim, né? Sim, A sim, gente ótima ideia. pode marcar de trocar figurinha pessoalmente. Acho super bacana. Vamos organizar. Esse ano vai ter Bienal, você vai? Estou me programando, vou ver se eu consigo ir esse ano. No último ano eu fui também na Bienal. Até comprei um livro lá, o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. Está aqui na minha lista, porque esse livro não é um meu forte ainda para ler. O que eu leio mais é poema, poesia, prosa, mas ainda está na minha lista aqui de livros que eu ainda possa, tipo, aprender a ler esse tipo de livro. Mas isso foi o livro que eu comprei na última Bienal. Que maravilha. Se você for, manda mensagem para a gente se encontrar e Ok. trocar figurinha, tá? Maravilha. Tu tá com teu livro aí em mãos ou não? Não. Eu até tinha exemplares aqui para amostra, só que eu já não tô com Vendeu ele. tudo. Vendi, é. Muito bem.
O livro tema da nossa live é Uma Guerra de Palavras. Da onde surgiu esse título, Lucas? É uma guerra de palavras. Esse título, assim como o próprio livro, também surgiu nos intervalos que eu ficava na escola. Para não ficar sem fazer nada, eu escutava as minhas músicas, que eram a maioria das músicas eram em inglês. E o que eu fazia? Eu reescrevia, eu tive a ideia de começar a reescrever elas em inglês. Uma curiosidade, o livro é uma guerra de palavras, a maioria das quotes, como falam, dos questionamentos, frases, vieram todos do inglês. Porque eu reescrevia as músicas no intervalo da escola, durante intervalos de aulas, tempos vagos, e como eu posso dizer, eu reescrevia e, conforme eu ia traduzindo tudo para o meu celular, eu ia jogando os papéis fora, e esse título veio, porque realmente era um embolado de um monte de coisa que eu estava escrevendo e eu não sabia o nome para dar no final do arquivo. Porque se eu fosse a minha ideia mesmo principal, iam ser vários arquivos com nomes diferentes, mas eu juntei tudo, editei e ficou uma guerra de palavras. Maravilha. Você lançou ele em que ano? Eu lancei com a editora Viseu o livro em 2021. 2021, quer dizer, já tem um tempo aí no mercado. Essa é a tua única publicação? Na editora Viseu, sim. Pois eu tenho 2 livros de poemas na Wiclap. Que... Dois livros de poemas na Wiclap que tipo, se eu não botasse ali, eu não ia conseguir. Que eu vejo assim, para pessoas que têm tipo inspiração com livros, assim, não, com poema, poesia, a pessoa não pode guardar tudo isso para si mesma. A pessoa tem que arriscar. Não pode sair, poxa, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou, eu acho que tem que parar com esse eu acho e ir mesmo na luta, porque foi assim que eu botei meus 2 livros, meus 2 arquivos. Eu gosto de chamar de arquivos. 2 arquivos na Wikilab, porque já é uma plataforma assim que você é mais livre para escolher o que você vai publicar. Já na editora E quais Viseu, são os... fala. Desculpa, pode continuar. Já na editora Viseu, eu já ia dizer que na editora Viseu esse é meu único livro. Quais são os nomes dos outros livros que estão na Wiclap? Os 2 livros que estão na Wiclap, se chama Prosema e o outro Algo. Um deles é Prosema e o outro Algo. Algo. Algo, Eu porém... entendi álcool, mas não é algo. Não. Um se chama Prosema. Um deles se chama... É porque na hora de botar o subtítulo, eu botei subtítulo nos 2. Ou seja, um ficou Prosema, que fazendo assim pensando, a prosa e poema, esse Prosema já é um arquivo meio mais genérico, assim, algo mais com poemas mais difíceis de entender. E o Algo, que o título completo desse arquivo é Algo, Constelação, Giz de Plástico, que eu também não sei o porquê que eu inventei de tese dar esse título louco para esse livro, mas foi... Eu acho que a gente tem muito disso, né? Da gente estar escrevendo, de as coisas fazerem sentido na nossa cabeça, e a gente passar para o papel e de repente um nome aleatório, às vezes nada a ver acontecer e bater com a obra que a gente está produzindo. É assim mesmo. Então são 3 livros, né? Sim. 2 na Wiclap e uma pela Viseu. Você, então, já andou tanto pela publicação independente quanto pela publicação por editora. Você, como escritor, como que você avalia essas suas publicações? Porque vai de um extremo ao outro. Com a editora, a gente tem uma dinâmica, de publicação independente, a gente tem outra. Você, quando coloca na balança, fala, não, meu próximo livro vai ser por editora, ou não, vou fazer minha próxima publicação por independente.
Como é que você vê essas publicações? Essas publicações, eu vejo assim, quando eu publiquei pela Eclap, eu pensei, pô, na Poemas eu consigo analisar melhor, independente. Agora, se for uma história mais complexa, por exemplo, um romance, ou um romance investigativo, ou quando for, ou, por exemplo, até mesmo a prosa, que eu gosto de escrever também, de prosa poética. Aí, quando for assim, eu vejo, oh, poxa, eu posso investir mais nesse aqui, sendo que no outro é algo assim mais leve, eu posso fazer independente. Foi dessa maneira que eu pensei, quando fui publicar pela forma independente e o outro de forma pela Viseu. Porque o da Viseu, o meu primeiro livro, foi algo assim mais complexo. Tanto que tem muitas pessoas que fizeram avaliações nele que eu percebo que eles leram realmente, entenderam da forma deles o que eles entenderam da obra. E como eu, só para anotar aqui, uma forma que eu faço para divulgar os meus livros, os meus livros, é através dos memes. Que eu tenho uma página no Instagram que. Meu perfil no Instagram, @Guerra de Palavras, uma guerra. É onde eu. A maioria das publicações que eu coloquei, tanto ano passado quanto esse ano, são de memes que eu coloco os questionamentos do livro, frases ou perguntas que estão no livro, para chamar as pessoas para entenderem mais a questão do livro. Uma das coisas que eu fiz O também. nome, Fala. o nome do Instagram é Guerra de Palavras, Guerra de Palavras, uma guerra. uma guerra. Deixa eu botar aqui para vocês seguirem lá, gente. Guerra de Palavras, uma guerra. Tá certo aí? Sim, tá certo. Maravilha. É lá que eu coloco os memes do livro. E alguns podem não ter nenhum entendimento, já outros são mais para conscientizar em relação ao livro. Não tem um entendimento assim. Muito bem. Eu adoro meme, gente. Eu me divirto com meme. Aí, os memes que têm sátiras inteligentes, eu adoro. Memes políticos, memes literários, eu adoro. Eu me divirto muito com memes. Eu acho de uma genialidade as tiradas que o meme faz, que os memes produzem. É um espetáculo. Eu adoro meme. Eu gosto de gente sarcástica, né? O sarcasmo, ele é uma característica de pessoas inteligentes. Então, eu adoro sarcasmo. Eu acho que quando você provoca uma risada, quando você provoca uma gargalhada de uma pessoa através de um meme, é sensacional. E ainda assim, trazendo assuntos como literatura, política, até mesmo o boberol, eu acho sensacional. Agora, os teus outros livros estão aí em mãos ou também não? Só um minuto. Eu acho que eu estou com um deles aqui no meu armário. Só vou pegar, só vou pegar aqui um minutinho. Sem Aqui. problemas. Peguei. Já estou com o algo, Constelação de Plástico, aqui em minhas mãos. Mostra E pra gente a capa que eu tô doida pra conhecer. esse aqui, ó. Uma Essa é a curiosidade. capa de álbum. Essa é a capa de Fala. algo, Constelações de Plástico, que na verdade esta foto aqui que está na capa, tanto na frente, tanto no verso do livro, foi uma foto que eu tirei aqui mesmo no bairro. Foi quando, não sei se quando estava chovendo, eu estava voltando de algum lugar, e aí eu vi eu tirei essa foto, foi do chão, porque era de uma árvore que acho que tipo estava com as folhas brancas, que elas costumam ficar sempre verdes, mas naquele dia estavam brancas. E eu pensei, ué, vou tirar aqui uma foto, posso ver o que eu vou fazer com ela depois. Aí, quando eu estava editando o livro para publicar, eu resolvi colocar essa foto que eu havia tirado no dia anterior para colocar como capa. E eu vi que ficou bonito. E
Você lançou algo. Gente, uma fotografia, olha só. O nosso autor estava na rua e tudo inspira, né? Eu costumo dizer que nós, autores, vemos inspiração em qualquer lugar, qualquer dia. Isso é fantástico. A capa do É uma Guerra de Palavras também foi você que fez? Em parceria com a editora. Eu lembro, a minha ideia primeira de capa ia ser uma coisa tipo assim, não lembro. Ia ser um filme, ia ser uma coisa doida, ia ser um filme preto, um círculo assim, todos feitos com pontos de interrogação e uma estrela branca no meio. Essa é a primeira ideia de capa, mas eu conversei com a editora e no final ficou a capa como ela está hoje. Mistura de pontos de interrogação e estrelas. Essa estrela de filme preto, não ia ficar muito legal. Aí, a ideia como está a capa hoje, quem já leu o livro, que tem ele, sabe que assim ficou bem, acho que ficou bem mais bonito do que a minha ideia de botar um filme Tá, preto. tá Eu não bonito. achei que ia ficar legal. Tá bonita porque esses pontos de interrogação, é, esses detalhes que você colocou, fez um contraste com essa estrela. E eu gostei bastante da fonte também usada. Eu adorei essa capa. Agora, teu livro tem aqui, pelo menos digital, ele tem 108 páginas. Sim. Quanto tempo você levou para escrever? Na verdade, eu, eu demorei de 2019 para 2020, veio a pandemia. A publicação deveria, tipo, ter sido feita em 2020, mas veio a pandemia, veio aquela coisa horrível toda que a gente passou. E de 2019 para 2020, nos tempos que eu tinha de tarde, eu fui editando num computador que eu tinha aqui que só, só faltava bater assim do lado dele para que ele pudesse carregar, porque o negócio era tão lento, mas eu consegui editar no computador. E foi um compilado de textos que eu fui editando aos poucos, de 2019 para 2020. Eu primeiro tive que fazer a tradução, né? E a tradução do inglês para o português. E também tirar palavras, botar acentuação, porque tudo isso, se eu botasse o jeito que eu estava no início, sem corrigir nada, ia ficar uma coisa assim completamente sem nexo, uma coisa completamente sem entendimento nenhum. Mas demorou assim, de 2019 para 21, o tempo de produção, porque teve toda a questão da capa, a questão de eles mandarem os relatórios de criação, foi um pouco demorado. É um processo. É um processo. Agora, eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho dele para inserir aí o pessoal do seu livro. E eu vou pedir, mesmo que seja o seu outro livro que esteja aí, o algo, que você separe para ler para a gente. Porque aí a gente consegue entender a dinâmica de um livro, do outro. Pode ser? Pode ser. Eu já, como o livro algo são poemas, eu Separar um aí para a separar um gente. aí, exatamente. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse de É uma Guerra de Palavras. As idas e vindas de É uma Guerra de Palavras causam no leitor um estranhamento muito bem-vindo em tempos que soam racionais demais. Os desabafos de um narrador tão inteligente quanto o contestador, embrulhados em linhas de prosa poética, fazem a síntese de É uma Guerra de Palavras lembrar uma frase frequentemente atribuída a Bob Marley. Vocês riem de mim porque sou diferente. Eu rio de vocês porque são todos iguais. Marley morreu em 1981. Lucas Rosa nasceu em 2001. E as aspas de ambos continuam relevantes. Eu estou percebendo que Bob Marley é uma figura muito que te inspira e muito forte na sua vida, ou eu estou errada? Essa frase dele é realmente boa, mas
Reggae nunca foi meu forte em música, mas o Bob Marley, como pessoa, realmente me inspira também. Sensacional, né? O filho dele, eu vi, eu não sei aonde, em algum streaming, um show que o filho dele fez. Gente, é igualzinho, né? Sim, Eu não entendo muito, mas eles são iguais, o estilo, a voz, a forma de se expressar é idêntico. Eu li a biografia do Bob Marley, já deve ter uns 3 anos, 3 ou 4 anos, para entender um pouco melhor esse mundo do Bob Marley e tal. Eu gostei bastante. Agora eu nem lembro mais o nome, mas eu gostei bastante da biografia dele. Tu já leu alguma coisa sobre ele? o máximo assim que eu vi sobre o Bob Marley foi quando era assim a era que todo mundo tinha aparelho de DVD da Gradiente em casa e era um extra que tinha no DVD do Michael Jackson. Era um extra falando alguns pedaços assim de músicas do Bob Marley e no final mostrava um pouco da história dele, falando que ele como ele morreu, a trajetória de vida dele. Eu mesmo ter algumas músicas dele, aquela No Woman No Cry, Could You Be Loved, música que eu gosto bastante dele, das músicas que até o próprio Gilberto Gil já fez uma versão brasileira, né? É verdade. Sensacional. Agora, ô Lucas, lê um pouquinho aí do seu poema pra gente do álbum que tá na Wiclap. Então, um instantinho, eu vou procurar aqui, que tem um poema aqui que eu não é que eu não nele se chama Arandeiras, que eu me obcequei demais por ele quando eu escrevi esses poemas, e só vou procurar aqui ele. Sem problemas. Lembrando, gente, que enquanto o nosso autor procura o poema, todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o conteúdo gerado diariamente. A gente está aí no último dia de maratonas do mês de março, na última live. E aí a gente passa, só volta em abril, tá bom? Achou, Lucas? Lucas? Oi, tô tentando aqui achar, que são muitas páginas, mas se eu não achar, eu posso falar de um outro aqui também. Pode, o que você quiser. É que esse livro algo também tem alguns poemas que são bem grandes, por isso que fica difícil achar nas páginas aqui. Achei, achei no momento exato. Achei bem no momento da página 99. Só um minuto que eu vou me posicionar para ler ele aqui. Esse poema, vou contar um pouco da história dele. É a mistura de... Nesse dia que eu escrevi o poema Arandeiras, eu quis contar uma história sobre uma aranha que conheceu uma videira. E aí não sei, eu acho que no dia eu dei uma enlouquecida tipo, de forma poética, e acabei deixando ele assim. Agora eu vou ler uma parte dele aqui. Arandeiras, aranhas que são videiras, videiras que são aranhas. Aranha chegou para dar fruta, videira está aqui para picar. Videira cheia de aranhas verdes cheias de videiras. Aranha da nova videira de aranhas. Videira de vinho da teia de aranha. A aranha se casou com a videira. Videira perdeu o sentido de videira. A aranha que já não é mais videira. A aranha se casou na igreja da videira. Videira namorou na teia da dona aranha. A aranha nasceu para viver com a videira da aranha. Ou seja, nesse poema eu conto tipo umas trocas de palavras e no final eu conto tipo um pedaço assim do que a aranha teve com a videira no final.
no final da história. Muito bem. Agora, é uma guerra de palavras? O que o leitor pode esperar de É uma Guerra de Palavras? O que eu posso dizer sobre a Guerra de Palavras é que cada um lê de uma forma, cada um vê de uma forma. E tem duas frases, não são frases, dois questionamentos que estão no livro, que nos meus memes do perfil que eu botei, essas frases estão muito presentes. Eu coloco o gótico é o novo rei, uma quote. E a outra eu coloco que o mundo assombrado é assustador e louco. Ou seja, a pessoa que for ver os memes e que for ver tanto esses questionamentos que estão aí nessas duas frases e no resto do livro, a pessoa ele vai entender de uma forma diferente qualquer parte do livro. E assim como eu disse, eu também tenho um canal no YouTube, eu coloquei uns vídeos explicando sobre o meu livro no final. Eu falava em alguns vídeos, me procure, caso você não tenha entendido nenhuma parte, não entendeu absolutamente nada e quer entender mais, me procure que eu vou estar aqui para dar o auxílio, assim, para tentar dizer o que pode e o que não pode ser entendido do livro. Maravilha. O Luiz Henrique está falando aqui. Admiro muito quem entende poesia. Eu não entendo bolhufas. A poesia está em tudo, né? A poesia está num banho, a poesia está numa flor, a poesia está num carro, a poesia está numa pessoa, no teu vizinho. A poesia está em tudo que te incomoda, em tudo que te agrega. Tudo é poético. Se a gente olhar ao nosso redor, você vai ver poesia em tudo. Agora, eu acredito que a poesia, a gente só consiga enxergar a poesia nessas coisas todas que nos cercam, quando a gente pratica o silêncio. Eu acho, Monique. Então, é uma mente muito conturbada, talvez não consiga enxergar o tamanho da poesia que rodeia essa pessoa. Por isso que eu falo que os poetas são diferenciados. Quem escreve poesia, quem escreve poema, quem se expressa através desse tipo de escrita, de leitura e de narrativa é diferenciado. Porque vocês não precisam construir um mundo fictício como nós, escritores comuns, para expressar os nossos sentimentos. Vocês vão lá, pegam um poema, transformam aquilo numa mensagem cativante, uma mensagem intensa e passam a mensagem que vocês querem. Então, praticar a poesia, ela precisa ser praticada todos os dias, diferente de nós, autores, meros autores, que escrevemos ficção, romance, fantasia, onde a gente precisa envolver as pessoas num mundo fictício. Por isso que eu gosto tanto de poesia. E aí o Luiz Henrique fala, né? Eu não entendo bolhufas. De fato, tem muita gente que não entende poesia. Poesia prática. Na minha concepção, tá, gente? Não me ataquem pedras. Na minha concepção. Agora, ô Lucas, você como escritor publicado, qual é o conselho que você dá para quem quer escrever um livro de poesia? Meu conselho para quem quer escrever um livro de poesia é não desista. Faça, dependendo de como a sua poesia for. Não, se a sua poesia for... Pelo Luz está me cobrindo aqui, peraí. Se a sua poesia for de qualquer maneira, escreva, não deixe de escrever. Eu mesmo escrevo todo dia quando tem oportunidade, porque, para mim, algumas pessoas ainda não sabem disso, mas elas mesmas têm a poesia dentro delas, porém elas ainda não descobriram. Alguns ainda não descobriram, outros já descobriram, porém, tipo, eu vi esses dias, a própria editora Viseu falou que eles ajudaram um senhor de 102 anos a publicar um romance que ele estava preso, guardado na gaveta dele há uns 30 anos, e que
agora, atualmente, com 102 anos, ele conseguiu publicar graças à editora Viseu. Ou seja, isso é um exemplo de que nunca é tarde para acreditar no sonho de publicar um livro de poesias. No caso dele, foi um outro conteúdo do livro dele, mas isso serve para qualquer conteúdo de qualquer pessoa que for querer investir nessa carreira literária. Exatamente. Eu recebi no meu projeto, tive o privilégio de receber no meu projeto no início do ano, um inscrito, no final do ano passado, foi novembro, dezembro, um escritor que ele tem quase 80 anos, e ele viralizou quando ele colocou uma plaquinha no pescoço, falando assim, vendo o meu livro de poesia e nananã. 80 anos, o cara precisou trabalhar a vida inteira sem ter tempo para publicar os seus livros, sem ter não conseguiu acompanhar a tecnologia para fazer um marketing. Ele colocou a plaquinha dele no pescoço e foi bater de porta em porta. A gente está em 2023. Na hora que eu vi, eu falei, o quê? Quero essa pessoa no meu projeto, quero que ela venha contar a experiência dela, quero saber, conhecer mais essa pessoa. Ele super aceitou. E aí a gente descobriu que ele tinha mais de 50 livros escritos que ele grampeava, porque ele não tinha editora, que ele foi grampeando e ele mesmo fazia as capas, uma coisa assim surreal, sabe? Então não é pela idade, não é pelo tempo, é porque algumas pessoas realmente não conseguem acompanhar. E cara, foi tão agregador, foi tão enriquecedor essa live, de conversar com ele e aprender tanto, como ele fazia os livros na década de 50, na década de 60, e como era a dinâmica totalmente diferente de hoje, né? Então nunca é tarde. Ele, cara, depois ele vendeu a beça, não por causa da minha live, mas porque ele viralizou e todo mundo começou a comprar livro com ele. Foi um espetáculo só de poema e poesia. Então, assim, realmente, nunca é tarde para começar a investir nos nossos sonhos. Que maravilha! Você escreve desde quantos anos, Lucas? Comecei, só uma coisa para acrescentar, eu acho que eu também conheço, aqui no próprio Instagram também, eu comprei com ele, via WhatsApp, um senhor assim, um senhor também que ele faz, acho que ele tem mais de 41 exemplares de livros assim, da própria autoria dele, que ele vai na gráfica, ele imprime. É o Cavaleiro Bernardo Neto. Eu tenho dois. Ele mesmo. É exatamente esse. Eu também conheço. Eu também conheço. Eu também comprei com ele. Eu sei da história Ele dele. mesmo. Maravilhoso. Ele bota, eu vi, né? Ele compartilha aqui no Instagram uma placa assim, vendo livros de minha autoria. E as pessoas estão adorando muito as histórias dele. Sim. Ele é maravilhoso. Foi muito bom. Ele apareceu aqui? Sim, eu entrevistei ele, eu acho que novembro, dezembro. Tá aqui no meu feed, tá aí no canal também. A gente bateu um papo de quase 1 hora, primeiro porque eu queria conhecê-lo, eu gosto disso, eu gosto de conhecer a história da pessoa. Segundo, eu queria saber com ele como que era esse choque, né, de publicação escrita no mundo tecnológico que a gente vive, se ele estava... Porque o que me chamou a atenção foi realmente a placa em 2023, em 2022, ele com a plaquinha, falando que vendia os livros. Eu falei, cara, ou ele não tem um computador em casa, ou ele não tem alguém que instrua ele nesse mundo. Eu não sei, eu não conhecia a história. E aí ele super aceitou o convite, e aí eu fui entender a dimensão
do negócio e fiquei apaixonada pela história dele. Ele é muito gente boa. Muito gente boa. Eu adoro ele. Eu, eu li 2 livros dele, dois livros de trovas. Realmente, eu adorei a escrita dele. A maneira que ele escreve, realmente uma história muito boa, assim. Eu acho que eu vi também no YouTube, que não sei qual foi a emissora de televisão, que entrevistou também ele, compartilhou a história dele, que as pessoas estavam compartilhando. Olha, esse senhor aqui tem 40 e poucos livros da própria autoria. Não sei, acho que foi a Record. Exatamente. Eu adorei. No projeto eu já recebi muitos autores que merecem, todos merecem aplausos, mas outros, assim, o Lucas, que é seu xará também, eu tive o privilégio de receber eu não lembro o sobrenome dele, mas é Lucas também, falo com ele até hoje, que ele sofreu um acidente na África, ficou em coma e tal, e o livro dele conta toda essa experiência, ele saiu no jornal, e eu falei, quero conhecer essa pessoa, e entrei em contato, ele foi solícito, viramos amigos, e eu fui descobrindo outras coisas, mas compartilhar a história dele foi sensacional. O Lucas é um ser humano ímpar no mundo. Tem muita história boa, né? Tem muito escritor bom, né? Nós estamos rodeados de escritores bons. Que bom. Agora, ô Lucas, quem quiser comprar teu livro, tem livro físico, tem livro digital, tá à venda onde? Como é que tá isso? O meu livro É uma Guerra de Palavras, ele está disponível na Amazon, lojas americanas, Magazine Luiza, estande virtual, Livraria Cultura. Esses lá, e também no próprio site da editora. Na Amazon, eu acho que é onde a maioria compra. Então, é mais acessível, mais fácil de encontrar lá, de ver as avaliações também que as pessoas colocam lá nos comentários do livro, mais fácil ver por ali. Agora, já os meus livros da Wiclap, é que, tipo, lá na Wiclap eu vejo que é uma competição, não é mais uma competição, é que se você vende 10 livros do seu exemplar, você pode passar ele para a Amazon. Ou seja, eu ainda vou, tipo, faltam uns 4. Faltam uns 4 do algo para eu conseguir chegar, tipo, colocar na Amazon o algo. E, O algo é publicação independente, né? exatamente, Você consegue colocar pelo Kindle Creator, o exatamente. digital. Essa Vale a questão pena. eu não sei, tem muita gente que lê por esse Kindle digital, Kindle Unlimited. Eu sou aquela pessoa, eu sou aquele chato dos livros. Eu só gosto de livro físico. Eu não consigo, de jeito nenhum, eu nunca tive em mãos esse Kindle. Eu sou aquele pessoa que tem livro físico, é de poema, é poesia, esse já está na minha mão. O nosso escritor, ele é leitor raiz, gente. Eu tenho que concordar. Eu adoro físico também. Adoro livro físico, mas eu não Aqui, posso negar. aqui em casa, Fala. aqui em casa na minha, dos livros, meus livros que eu boto tudo em pilha assim o meu armário de livros que eu já li. No de livros do Ferreira Goulart, que é o meu escritor favorito, eu devo ter uns 7 ou 8, não sei, dos que eu já li dele. Tudo poesia, poema. A maioria deles poema, e tem um de prosa, mas é, deve ter uns 7 ou 8 que eu já li. Que delícia, né, gente? Livro físico é tudo de bom, né? Eu adoro também livro físico. Adoro pegar, cheirar, folhear. Agora, ô Lucas, qual é o seu Instagram? Para quem quiser te conhecer, passar a te seguir, acompanhar o seu trabalho, qual é o seu Instagram? Tem o arroba uma guerra. Não, não, não. Tem o arroba guerra de palavras, uma guerra, que é onde o meu Instagram dos memes. Mas o meu Instagram pessoal é o próprio Lucas Rosa, arroba o próprio Lucas Rosa, que acho que é que durante a pandemia eu criei muitas contas. Eu também tenho perfis aqui no Instagram, 2 perfis de arte,
que eu gosto de desenhar também. Uma das coisas assim que foi essencial na pandemia, durante o tempo escolar também, foi a pintura, desenhos. Que o meu Instagram, como eu falei aqui, é o @Papo Lucas Rosa, e já o meu Instagram de arte e meu Instagram de desenhos é o @Arte Abstrata News Crew, tudo junto. E você falou que tem um canal no YouTube, né? Qual é o Sim, teu canal no YouTube? é só pesquisar Lucas Rosa. Ou tem dois canais no YouTube. Um pequeno e o outro meu, que é o oficial, que é o Lucas Rosa normal. Pesquisa Lucas Rosa. É uma dica para quem quiser me achar melhor no YouTube. Pesquisa no YouTube lá, Lucas Rosa, é uma guerra de palavras. Aí vai aparecer o conteúdo lá do meu livro, dos meus canais do YouTube, onde eu coloco os meus vídeos. Quando eu botei uns 2 anos atrás sobre o meu. Eu tentando explicar o meu livro, tentando explicar outros assuntos. Deixa eu ver, acho que tem um livro, um vídeo pequeno onde eu falo sobre a origem do universo, sobre a minha visão. Que eu peguei umas bolinhas, aquelas bolinhas que você joga no chão, que é de borracha Kika. Eu peguei e falei, talvez aqui, essas bolinhas aqui sejam um universo que está em cima do nosso. Foi isso que tentei fazer. Mas eu também estou, eu também estou no Scoob, que é aquela rede social que eu sou assim, no Scoob. Assim que eu termino de ler um livro, eu vou lá e boto, eu li o livro, avalio, 5 estrelas, e quando dá, faço uma resenha. Muito bem, isso ajuda todo mundo. Exatamente. É isso aí. Isso ajuda muito. Que bom. Eu vou marcar o autor aqui na live, então quem não pegou vai pegar, porque eu vou deixar ele marcadinho. Lucas, depois, quando a live estiver gravada, coloca nos comentários o seu canal do YouTube para o pessoal ir lá acessar, enfim, todas as suas páginas bonitinhas, que aí o pessoal já entra lá e já segue. Mas eu vou deixar o É uma Guerra de Palavras marcado para quem quiser seguir. Tá bom, querido? Olha, bater esse papo com você, conhecer um pouco você, foi muito bom. Você fechou a maratona de lives desse mês de março com chave de ouro. Você é talentosíssimo, não pare de escrever. Estarei acompanhando o seu trabalho daqui, desse lado. A gente mora no mesmo estado, praticamente 20, 25 minutos longe um do outro. Vamos fazer um encontrão de autores do Rio de Janeiro para que a gente possa trocar figurinhas. Eu só tenho para te desejar sucesso e produza, escreva, que eu Ok. quero ver mais coisas suas Eu sendo aqui, publicadas, tá bom? essa questão de produzir é algo que, para mim, a opção parar não existe. Aqui comigo eu devo ter um, 2, 3, 4, acho que mais de 4 cadernos cheios. Não tem mais como escrever aqueles cadernos, ou seja, tem muita coisa por aí. Que bom. Que bom para nós, leitores. Que bom. É isso aí, não pare. Muitíssimo obrigada, tá, Lucas? Eu que agradeço por esse papo maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que vai ter uma live extra agora sobre o Príncipe Harry, que eu vou fazer o sorteio, que era para ter feito antes e não deu tempo. E aí a gente encerra tudo. Quero muito agradecer a todo mundo. Lucas, um beijo, amor. Obrigada. Obrigado.